Boa noite, sejam bem-vindos ao volume 3 dos Filhos do Boom, este segmento eh, próprio para desconfinamentos, sem contraindicações, presume-se. E hoje temos mais um ilustre filho do Boom, neste caso Rui Monteiro, da Tuna Académica do Instituto Superior de Engenharia do Porto. Boa noite, Rui. Como é evidente, falar sobre o boom na primeira pessoa é sempre algo muito prazeroso e, acima de tudo, não deixa de ser um voltar de reavivar de memórias, digo eu. Sim, sem dúvida. Lembrarmos de um tempo. Que memórias é que tu guardas desse tempo? Epá, é assim, nós já estamos assim um bocado a ficar um bocado na idade avançada, comparativamente com a malta que está agora aí na força da idade e no movimento das tunas. Portanto, eu entrei para o ensino superior em 1995, portanto, vê lá tu, já lá vão 20 e muitos anos, portanto, 26 anos, faz 26 anos agora em setembro. Portanto, nessa altura, nós, as tunas estavam no seu apogeu, diria eu. Portanto, era uma época em que... Estávamos praticamente no fim do boom. Portanto, o 95 marca provavelmente aquilo que será o final do boom, que já tinha a partir do 93, eu inclusivamente no volume 2 com o Ricardo Mendes da Tunga e com o Eduardo Coelho no volume 1, nós referimos aqui que eventualmente o boom estaria balizado. É sempre um bocadinho complicado fazer estas, como diria o Centro de Medicina de Córdoba, não é? O Rafa Tchencho, não é? É um bocado complicado meter datas nestas coisas, porque ninguém consegue dizer em que dia e hora nasceu o Renascimento, não é? Sim, mas há um intervalo, não é? Há um intervalo. Há ali um lapso temporal que nós podemos eventualmente balizar, 88, 89, 93, 94, 95 já é um bocadinho... Sim. O culminar, sim, digamos assim. Não é? Sim, concordo com essa visão, porque digamos que em 95, ora, o primeiro FIT-ISEP, o primeiro Festival Internacional de Tunas do ISEP foi em março de 94, salvo erro. Portanto, digamos que está situado nesse período temporal. O boom, portanto, a expansão do movimento das tunas acontece de uma forma natural, do meu ponto de vista, e tem na sua base dois grandes, digamos assim, dois grandes objetivos, se pode dizer, ou dois grandes pilares desse crescimento. O primeiro está relacionado com o fenómeno em si, portanto, pela novidade e pela aceitação que teve junto da sociedade. Portanto, as primeiras tunas que surgiram, e eu agora permitam-me aqui que aborde um bocadinho mais a Academia de Porto, que é a realidade que eu melhor conheço. Nós temos, portanto, ali nos finais dos anos 80, temos, portanto, a tuna da engenharia, a TEUP, não é? Depois, antes disso, a tuna da Orfeu Universitário de Porto, a tuna universitária, ainda com formação mista. Anos, não é? Claro. Ainda com formação mista. Depois a tuna de engenharia também com formação mista. Exatamente. Depois temos a tuna da Universidade Católica do Porto. Depois a tuna do ISEP e depois Letras Portucalense, Lusíada e, portanto, há um conjunto de tunas que surgem mais ou menos nesse período, entre 91 e 93, digamos assim, e portanto, há um sem número de tunas na academia que começam a surgir. E depois há uma aceitação bastante grande por parte da sociedade, porque a música das tunas, os espetáculos proporcionados pelas tunas, eram espetáculos bastante populares e bastante animados, portanto,
As pessoas gostavam de assistir a um espetáculo de tunas, as pessoas gostavam de assistir a ver a toda aquela entorragem dos estudantes, portanto, os trajes, depois as diferentes academias, as diferentes realidades, ver trajes académicos diferentes, ver o traje do Minho, que era aquele que era mais diferente na época, por exemplo, que era bastante interessante, e os espanhóis, obviamente, que tinham já um historial bastante maior que o nosso, portanto, traziam um apor aos certames, aos festivais, que de facto deixava toda a gente entusiasmada. Os espanhóis, desculpa interromper, os espanhóis na realidade não teriam assim um aporte tão maior que o nosso. O que eles não tiveram foi um interregno tão grande como nós tivemos. Sim, isso é verdade, sim, talvez. Mas repara, tinham uma... Primeiro eram muito mais velhos do que nós, em média, não é? Digamos assim, naquela altura... Já na época era assim em Espanha. Exatamente. Portanto, nós naquela altura, em média, as tunas tinham uma média de idades talvez na ordem dos 25 anos, digo eu. Sim, sim. 20, 23, 25 por aí. As tunas espanholas, quando vinham cá, já eram, digamos assim, seguramente, em média, meter-lhe mais 10 anos em cima, creio que não estou a exagerar. Não, ainda havia um pouco de tudo. Volta e meia lá apanhávamos uma com uma média parecida com as nossas, mas a esmagadora maioria já era malta claramente com um registro diferente. Não é? Sim, porque o fenómeno na Espanha não parou, só parou na Guerra Civil. Sem dúvida. E depois, obviamente, que as tunas que vinham cá também eram tunas de qualidade. Portanto, à época, eu lembro-me de, sei lá, a Medicina de Múrcia, sei lá, Deus de Bilbao, por exemplo, e outras que Medicina de Santiago de Compostela, a compostelhana, era uma tuna fantástica. E portanto, isso trouxe um colorido bastante interessante. E permitiu também, de certa forma, às tunas que existiam poder também alargar um bocadinho o seu repertório e ter também... Porque hoje falar disto, hoje em dia, não é fácil de entender para quem nos vê e quem nos ouve, que naquela altura não havia YouTube. Portanto, naquela altura nós tínhamos as velhinhas cassetes. E portanto... para nós percebermos, só mesmo estando fisicamente uns com os outros, é que nos permitiam depois nós, por exemplo, trocarmos cassetes uns com os outros, trocarmos, digamos assim, os registros que cada tuna produzia. E então íamos ficando com esses registros uns dos outros. Havia, desculpa, é só mesmo para completar o teu raciocínio, está corretíssimo. Havia dois níveis de complementaridade, que era as tais cassetes e depois mais tarde os CDs, quando se passou do analógico para o digital, e depois havia também aquilo que nós ouvíamos nos próprios festivais. Sem dúvida, exatamente. E mais do que isso, que era aquilo que nós vivenciávamos para além do palco, não é? Portanto, tudo aquilo que rodeava o festival, que para o crescimento das tunas naquela época, foi muito importante, não é? Porque todos nós aprendemos uns com os outros. Todos nós começamos, se formos às raízes das tunas, nós tínhamos sempre aquelas músicas tradicionais do cancioneiro português de 3, 4 acordes, e depois a partir daí há um aprofundar de todo o cancioneiro, e em que as próprias tunas procuram fazer o seu caminho e conquistar, digamos assim, a sua identidade. Portanto, esse crescimento, quando eu chego ao ensino superior, chego, obviamente, nessa fase, digamos assim, de crescimento exponencial, em que as tunas tinham um acolhimento bastante forte por parte da sociedade. Tu apanhas, salvo seja, em cheio o período em que nós estamos a ferrear. Portanto, lá está, é o tal culminar da geração quase fundacional, refundacional, melhor dito, e sendo mais assertivo e mais correto, que veio
depois a explodir com o FRA, como sendo Sim, o final desse ciclo e o começo e concomitante. o começo do outro, exatamente, o começo, digamos assim, da consolidação, digamos, do fenómeno. Embora não seja matéria deste programa, achas que a partir daí foi consolidação, 95 para a frente, ou foi declínio? Eu acho que foi consolidação. Eu vou dizer, eu acho que foi consolidação. Sim, Porquê? embora não esteja, já estejamos a fugir, mas Sim, a talho de foi-se, já fica aqui um... sim, creio que foi de consolidação. Foi consolidação porque nós, aqueles primeiros 4, 5 anos foram anos de descoberta, digamos assim, não é? Anos em que toda a gente procurava, ao fim e ao cabo, perceber o que era o fenómeno e era muito difícil criar uma identidade. E, portanto, e isso foi surgindo de forma natural. Cada tuna que teve a sua identidade e criou a sua identidade de forma natural e cada um seguiu o seu caminho e cada tuna tinha características muito próprias já na época. Portanto, era perfeitamente fácil. Nós, num espetáculo de tunas, eu lembro-me que naquela época facilmente ia ver vários festivais, digamos assim, entre março e maio, digamos assim, ia ver vários festivais de tunas. Ia, por exemplo, ao Minho, ia, por exemplo, a Aveiro, e, portanto, daí que todos nós tentávamos, digamos assim, estar sempre uns com os outros numa perspectiva de aprendizagem. Portanto, para ti foi 95 para a frente e vai até 2000, se calhar, sim, até 2000, outra geração, é uma consolidação. Então. É uma consolidação. Para mim, até aos anos 2000 é uma consolidação, creio que sim. Já foi a tal fase do cada um evoluir per si e tentando distender algumas semelhanças que havia por sobreposição da época do boom, então passaram a ter uma imagem mais própria. Uma imagem quer mais em termos própria. de repertório, etc. Sem dúvida. Depois havia um sem número de tunas que tinham uma identidade própria e que era fácil de identificá-los pela sonoridade, exatamente. E agora vamos agora recuar então à época que nos traz cá um bocadinho hoje. Atrás, pronto, fazendo digamos um flashback. Portanto, eu quando chego ao ensino superior fui para a Tuna, digamos assim, foi uma consequência, foi um ato natural. Para quem gostava de música, para quem já acompanhava o fenómeno, mesmo antes de entrar no ensino superior, eu creio que já partilhei isto convosco. Portanto, eu ainda muito miúdo, um dos primeiros festivais de tunas, se não o primeiro festival de tunas da Academia do Porto, foi organizado pela paróquia do Corim, portanto, Santo António do Corim, sim. Exatamente. E, portanto, eu muito miúdo já lá estava no meio dessa gente que organizou esse festival. E portanto, mobilizava milhares de pessoas. E quando estamos a falar de milhares de pessoas, é mesmo muita gente. Tu estiveste nesse festival, como em palco, não é? E portanto, o pavilhão Rosa Mota estava completamente cheio, completamente abarrotado. E isso percebia-se porque as pessoas gostavam, portanto era um espetáculo agradável, as tunas divertiam as pessoas. Depois havia também aquela característica daquele humor muito particular do estudante universitário, em que de uma forma mordaz fazia sempre aquela sátira à sociedade da época e isso... E tinha outra coisa. E tinha outra coisa, se bem te lembras. Éramos nós, tunas, um bocadinho a caixa de ressonância das nossas casas, como se diz agora. Pois, precisamente. Ou seja, não só éramos os representantes culturais, digamos assim, musicais, como queiras, de cada uma das faculdades, institutos, universidades, o que seja, mas também éramos uma espécie de tropa de choque, quer dizer, aquilo não é? Íamos ali para a frente do toiro, não é? E aquilo, Rosa Mota rapidamente se transformava no Campo Pequeno, não é? Em noite de garreada à antiga portuguesa, portanto. E havia sempre alguma dificuldade, aliás, eu falei nisto com o Eduardo Coelho no volume 1 deste segmento, precisamente,
nós éramos um bocadinho uma tropa de choque, não é? Aquilo era visto quase como se fosse uma grande batalha entre faculdades e companhia limitada. E era um ambiente muito giro. Tinha o seu je ne sais quoi, né, de maquiavélico e bélico. Neste caso, maquiavélico. Bélico, era mais bélico. Sim, eu acho que foi uma questão, foi um dos aspectos que também potenciou, digamos assim, o próprio boom, que foram as próprias uma característica do boom. Exatamente, as próprias instituições de ensino superior fomentaram a que nas respectivas comunidades académicas se criassem as tunas que, ora bom, digamos assim, como tu dizes, e bem, universidade, instituto, o que quer que seja, do ensino superior que não tivesse uma tuna, não era instituição do ensino superior, digamos assim. Porque havia muita necessidade das próprias instituições se projetarem em termos de imagem precisamente. E através de agrupamentos desta natureza que estavam no seu auge. As pessoas aderiam incondicionalmente. Não punham qualquer tipo de... Nós dávamos ao luxo, não é? Como aliás comentei aqui nas duas edições anteriores, de fazer coisas inarráveis. Portanto, nós fazíamos coisas que ainda bem que já prescreveram, Rui, porque senão estávamos tramados, íamos todos presos, não é? Eu acho que também é mais a forma que eu proveito, mas também é verdade. Também é mais a forma que eu aproveito. Mas aquilo que eu digo, e sem sombra de dúvida, foi que naquela época o fenómeno tinha bastante interesse, mobilizava a sociedade, e isso fazia, obviamente, que uma boa tuna, obviamente, era uma boa imagem de marca da instituição. E a instituição, obviamente, aí ajudava naquilo. Aliás, houve alguém que disse, com toda a propriedade, eu penso que até foi mencionado no Pituna por nós, pelos autores, mas houve alguém que eu já não me recordo quem foi, e honra seja feita a quem o disse, porque disse muito bem. Muitas instituições, ou as instituições, ou pelo menos algumas, daquelas que viram as suas tunas no FRA, pouparam imenso dinheiro em publicidade na televisão. Sem dúvida. Aliás, um dos programas que me chamou mais a atenção do FRA, que está no YouTube, e aqui há uns tempos eu estive a ver, foi precisamente... Foi dar uma voltinha e foi precisamente uma entrevista num dos programas que foi entrevistado o professor Carvalho Guerra, portanto, que estaria provavelmente a tuna da Católica, não é? Naturalmente. E o professor Carvalho Guerra, nesse programa, referia exatamente isso, quer dizer, que ele mesmo e a própria instituição apoiou a tuna na aquisição dos instrumentos e tudo mais. Portanto, e isso a Lusíada foi assim. É um facto. A tuna da Lusíada inicialmente teve todo o apoio e teve um poderosíssimo backup por parte da própria reitoria da universidade. Sim. Portanto, o que não deixa de ser relevante. E atenção, quando eu estou a falar em forte backup, estamos a falar desde verbas para angariação, a compra, a aquisição de instrumentos, passando por cedências de salas, etc. Exatamente. E por aí fora. Isso depois no Festival Internacional, etc. Isso no ISEP aconteceu também. O que não deve haver... O que não deve haver do FRA, né, consegue ser muito menos que aquilo que eles gastariam em fazer um spot publicitário na RTP à época em prime time. Sim, claro, sem dúvida. E as presenças que as tunas iam tendo nos programas televisivos, portanto, normalmente na altura penso que já era o Praça da Alegria, se não era a Praça da Alegria. Sim, Praça da Alegria, depois o mesmo antes no às 10, eu penso que mesmo antes no às 10, portanto... Ia lá uma outra, eventualmente, foi lá uma outra, mas portanto, não com aquela... Aí o Manuel Luís Goxa teve um papel fundamental, sim. E sempre que nós organizávamos um festival com uma tuna, pela proximidade também do Centro de Produção da RTP do Porto, obviamente tendo aquele programa que é um programa, do meu ponto de vista, que é verdadeiro um programa de serviço público de televisão,
e em que sempre que havia um festival, qualquer tuna tinha o seu festival, mandava para lá uma cartinha, um fax, como era na altura, não é? E a produção depois agendava a ida das tunas, e se nós já tivéssemos cá uma tuna estrangeira, isso aconteceu várias vezes, Sim, sim. também tinha essa possibilidade de nós levarmos uma tuna estrangeira a atuar também em direto no programa. E isso eram, eram momentos de televisão em que se atingia um público-alvo e uma divulgação que, se isso fosse pago pelas instituições do ensino superior, portanto, era um Era uma balúrdio. pequena fortuna. Era uma Exatamente, pequena uma pequena fortuna. fortuna. Portanto, o investimento nas tunas tem essas duas vertentes. Tem a vertente E isso sim, primeira, sim, tem a vertente isso sim é uma característica do mundo. do boom, sem Apenas isso. dúvida. Sem dúvida. Não se aliás, não se viu isso em mais época nenhuma. Pois, E temos a primeira, parece-me a mim, essa, que era a principal característica da época. Obviamente, havia ali um win-win, portanto, todos ganhavam, as tunas ganhavam e as instituições de ensino superior também. exato. E depois havia também a segunda vertente, que era complementar, que do meu ponto de vista até era a mais importante, que era promover uma atividade extracurricular de qualidade em que o estudante pudesse complementar a sua atividade letiva com uma atividade cultural. Portanto, já existiam as atividades desportivas e, portanto, as atividades culturais de qualidade rareavam, portanto, no meio Mas académico. atenção, para que os nossos ouvintes, principalmente aqueles mais novos que só ouviram falar no boom como se fosse uma coisa quase mitológica e não percebendo muito bem o que é que nós estamos aqui a falar, convém dizer que nesta época, não é, o cashback que as turmas representavam para as suas instituições era incomensuravelmente maior do que ganhar um campeonato universitário de handball. Sem dúvida, mas sem dúvida, Por porque nós, exemplo, por exemplo, sim, porque nós nesta época, eu diria, neste período de 90 a 98, 99, por aí, lembro-me de vários festivais com o Coliseu do Porto permanentemente cheio. Portanto, o festival organizado pela Lusíada esgotava sempre, o FITU esgotava sempre, o FITISEP também esgotou várias vezes. Portanto, houve um número de festivais na época que esgotar o Coliseu com 3.000 pessoas não é de todo fácil. E, aquela relação que nós criamos no boom com o público. sim, Deixa-me só fazer aqui um introito, porque as pessoas às vezes não têm muita noção. Mais uma vez, né, esta malta nova, né, quando tu falas enchemos o Coliseu, é preciso dizer que o Coliseu não tinha 350 lugares. Tinha 3.000 e tem 3.500. 3.500 é uma coisa, assim, estamos a falar da maior sala de espetáculos do país. Não estamos a falar enquanto sala de espetáculo. Não estamos a falar de uma arena, não é nada disso. Estamos a falar enquanto teatro, ok? Originalmente um teatro, é a maior sala de espetáculos do país. E achei um Coliseu, naquela época, como tu disseste muito bem, era o prato do dia. Sim. E as pessoas poderão pensar, mas era 3.500 era o prato do dia, vocês deviam ter famílias muito grandes. Não. Não ia só a família, como calcularão, não é? Sim. Que espécie de atrativo é que nós tínhamos nessa altura para o público? Agora calçamos os sapatos do público. Sim. Público comum, aquele público, não é? Que passa em Santa Catarina e vê uma tuna a tocar e vai comprar. E que hoje não existe. Sim, eu posso falar da minha experiência pessoal, porque eu não andava no ensino superior, já seguia as tunas e já ia a festivais de tunas, portanto. E porquê? Porque eu tinha amigos meus mais velhos que eu que estavam na universidade e portanto, as pessoas iam porque era fixe, era mesmo um espetáculo bastante agradável. Já havia então no boom a noção de extra, sim, sem dúvida. O extrapolar, digamos assim, para fora das muralhas da universidade ou da faculdade ou do meio dito académico. Sim, sem dúvida. Aliás, eu diria que era o contrário. Eu diria que seria, em percentagem, seria muito maior o público não académico
sem dúvida nenhuma, não tenho a mínima dúvida, do que o público académico dentro do Coliseu. Tirando, obviamente, a especificidade do FITU, eventualmente, e do FITA, que eram especificidades diferentes. São casos à parte. São casos à parte. Exatamente, são casos à parte. Concluímos, então, com toda a propriedade, que esta é outra das características irrepetíveis do boom, porque hoje não acontece. Eu creio que sim, e isso vem muito também da respeitabilidade que o estudante do ensino superior tinha na sociedade. Portanto, o estudante do ensino superior, pronto, não quero mostrar as coisas, mas o estudante do ensino superior naquela época tinha uma credibilidade junto da sociedade bastante grande, digamos assim, era... E qual eram as razões, não estou a entender? Olha, primeiro não era fácil entrar na universidade, ok? Começa logo por aí, não era fácil entrar na universidade ou no ensino superior, era bastante complicado. Pensando que na altura do boom houve uma liberalização também do ensino superior que tornou fácil a entrada, mas tornou difícil também a saída. Lá está. A democratização do ensino superior, que foi um aspecto positivo com o passar dos anos, porque nós tivemos, digamos assim, nos primeiros anos, nos primeiros 20 anos, ok, de democracia, nós tínhamos o ensino superior um bocadinho reduzido às elites. Temos que falar um bocadinho assim. Sim, portanto, e depois... Tivemos a experiência. Deixa-me só aproveitar a deixa que é para eu fazer aqui uma errata. Eu na emissão, penso que foi com o Eduardo Coelho, já não me recordo, portanto, referimos à primeira experiência da universidade privada que eu vi em Portugal, que foi a Livre, e referi que a Livre tinha nascido por volta de 85. Não, ainda é anterior. A Universidade Livre nasceu em 79. Portanto, fica aqui esta errata em abono da verdade e em rigor, como é a nossa panágio. Ou seja, antes da liberalização do ensino superior, que é uma das causas, como já percebemos todos, que contribuiu para o boom das tunas, claro. Antes do surgimento dessas universidades novas e faculdades até, também, na Universidade do Porto, o que havia era a Livre. Aliás, na altura do boom já nem sequer existia a Livre. Não existia a Livre. A Livre deu origem depois à Lusíada e à Portugalíssimo Porto e a Lisboa à Lusófona, portanto, e depois mais tarde à Independente, e também veio dar origem à Moderna, e havia, como sempre houve, praticamente ao abrigo da Concordata, o ensino concordatal da Católica, desde 1960, qualquer coisa, em Braga, com a Faculdade de Filosofia da Universidade Católica de Braga, portanto, Ricardo, que é a primeira universidade a instalar-se em Braga. Sim, o maior, assim, para procurar, para esta malta nova agora perceber bem, principalmente aqueles que são do Porto e aqueles que costumam vir ao Porto, a queima das fitas do Porto, okay, até 96, salvo erro, ela realizou-se no Palácio, portanto, nos Jardins do Palácio. Sim. E depois, é em 1997, que ela passa para o antigo recinto da Feira Feira Popular, digamos assim, não era Feira Popular, tem outros nomes, mas ali que é o denominado queimódromo ali a circunvalação junto ao Castelo de Castro. E ainda tivemos aquela experiência fantástica pela negativa no Covelo. Sim, é verdade. Tivemos ali pelo meio, 94, uma queima das fitas. Que deu muita confusão, mas isso é uma parte que já... Mas isto para percebermos, queres dizer, como é que jardins, digamos assim, ou equipamentos relativamente reduzidos conseguiam acolher uma semana de festividades de semana académica. Porquê? Porque, digamos assim, o universo também não era assim muito grande. Pois, a partir do momento em que tudo começa a escalar e a democratização do ensino superior traz isso, portanto, traz uma maior... Mesmo na altura do Palácio, nós estamos a falar de cortejos que tinham, como eu também referi aqui, no 80 mil estudantes na rua, fora quem estivesse a assistir, que era para ir 3 vezes mais. Né? Sim, claro, só que depois nós chegamos a 98 e tinhas o dobro. Não é? Chegas a 98, 2000, entre 98 e 2000. Segundo as leis da física, tudo que sobe desce. Portanto. É verdade, depois tens o dobro. Portanto,
era uma coisa gigante. Aliás, os cortejos da queima das fitas eram intermináveis. Aquilo eram coisas. Pronto. E isso demonstra o crescimento em quantidade do número de estudantes do ensino superior no Porto, e eu creio que também um pouco por todo o país, portanto, isso permitiu o boom, não só o boom, e aqui estamos a falar a realidade do Porto, mas também o boom a nível nacional, porque nós não podemos também esquecer que há também o surgimento de universidades públicas, privadas e politécnicos por todo o país, pelos vários distritos e pelas regiões autónomas, e isso permitiu, nessa época, também que um maior número de pessoas pudesse aceder ao ensino superior, porque tinham já um ensino superior de qualidade, perto de casa, sem ter necessidade de fazer grandes despesas. Se bem consigo aferir desta tua última intervenção, se calhar o boom das tunas acabou por ter pequenas réplicas, qual tsunami ou terremoto, pelo território nacional, nomeadamente para o interior. Sim, eu creio que sem dúvida, porque repara... Mais tarde, não, em simultâneo, atenção. Eu digo isto porque eu quando entrei para a Tuna em 95, 96, pronto, os festivais que existiam no país não eram muitos. Ou seja, em comparação com a realidade, digamos assim, veio depois. Não eram muitos. Portanto, havia o Fitua em Aveiro, havia o Celta, havia o Bracar Augusta, havia em Lisboa, nós tínhamos já, começou a surgir nessa época talvez o Camoniano, já existia o Tágites. Estás a dizer, antes ainda o Sete Colinas, o primeiro festival que existe. Exatamente. Depois tivemos o Twist também. O Twist, muito bem. E depois tínhamos também em Coimbra, quer na Festa das Latas, na Latada, quer também depois tínhamos alguns... A própria queima, não é? A própria queima. Portanto, exatamente. Portanto, digamos assim, era um bocadinho isto. E depois começa a surgir o Fartuna no Algarve, começa a surgir o Festival. Começa a haver a tal mimetização em delay. Exatamente. Portanto, o Festival da Transmontuna em Vila Real, o Festival da Tuna de Bragança, depois, digamos assim, também na Covilhã. Portanto, há um lastro, como tu disseste bem, que depois vem a seguir, como consequência de todo este processo de democratização do ensino superior e da facilidade do acesso ao ensino superior. Portanto, voltando agora um bocadinho atrás, porque é que as pessoas tinham... na altura era difícil aceder ao ensino superior. Não era fácil entrar na universidade, não era... as médias eram elevadas e o número de vagas que cada instituição do ensino superior público e privado disponibilizavam também não era o famoso números clausos. Números clausos, precisamente. E, portanto, havia muita gente que ficava de fora. E eu recordo-me que era perfeitamente natural ver colegas meus, olha, este ano não consegui entrar, para o ano estou a fazer melhorias de notas no secundário, para o ano entrar. Portanto, isto era frequente. Portanto, não era algo que acontecesse a miúda. Portanto, era muito frequente. E daí que uma pessoa, quando entrava na universidade e quando aparecia um estudante trajado, digamos assim, em contexto social, digamos assim, no seu trajeto ou na sua vida, as pessoas olhavam para aquela pessoa como aquele é um estudante universitário. Portanto, seria alguém que conseguiu entrar no ensino superior e que, pronto, quando muitos também não conseguiram, não é? Recentrando no Tuno, portanto, no boom, podemos dizer que, apesar de tudo, né, tínhamos aqui um lado muito Dr. Jekyll e Mr. Hyde, né? Sim, que era claro. o Tuno era um senhor, mas podia dar-se ao luxo de fazer umas coisas extraordinárias, né, que se calhar hoje... Porque essa, eu acho que isso também é uma característica da geração e da época. Porque havia assim...
nós autoimpunhamos alguns limites. Não é? Dentro da maluqueira havia limites. E portanto, normalmente, em regra, salvo, obviamente, algumas exceções que existem sempre, as turnas tinham um humor bastante apurado. E eu olho hoje em dia para aqueles sketches do Gato Fedorento e não sei o quê e tudo mais que surgiram agora há 10 anos esta parte. E nessa época as turnas já faziam coisas muito parecidas e sátiras bastante bem conseguidas e os jograis são um exemplo disso. Os jograis que... As próprias tunas tinham esse lado cénico. Tinham esse lado cénico, tinham esse lado de vocês teatral. Têm um paradigma que é o alexandrino, é o paradigma da tuna do Isé, a esse nível, portanto. Não é preciso ser jogral, os jograis... E depois apresentavam os festivais. Sim. E depois as tunas. A própria tuna a fazer esse lado cénico é que tem a sua graça. E, além de mais, historicamente documentado, porque é também uma tradição da tuna portuguesa ter um lado cénico na tuna. Exatamente. E de surpreender o público. Okay? De surpreender o público. Porquê? Porque, obviamente, o cancioneiro era aquele e ouvias as tunas e, digamos assim, cada tuna na altura tinha 7, 8 músicas preparadas e depois no festival, em função do tempo que tivesse para atuar, escolhia 4 ou 5, não é? Okay? Digamos assim, era isto, assim, de uma forma um bocadinho simplista. Tinhas que ter uma música de solista, uma instrumental, uma música para mais ritmada para favorecer o espetáculo de pandeiretas e de estandarte, e depois complementavas com uma outra música que visses que de facto fazia sentido no Isso era uma característica muito das tunas de Porto. Sim. Não só, mas também. Sim, e portanto, o que é que acontecia? Tinhas que surpreender o público. E então, muitas tunas, as suas entradas em palco eram muito cênicas. Portanto, eu lembro-me que nós, num Invicta, salvo erro, organizado pela Tuna Académica da Universidade de Fernando Pessoa, nós fizemos uma entrada com o Titanic, portanto, em que simulamos mesmo um barco, não é? O Titanic. Os caloiros estiveram a trabalhar uma semana, os caloiros. Eu referi isso agora no volume 2, mas neste caso com a Twist uns anos mais tarde. Mas esse lado cénico, pôr pessoal a fazer cenários em 3D e a bater prego. Exatamente, a bater prego, a fazer tudo. E a preparar uma semana antes, e a levar aquilo desmontado para Lisboa, depois chegava a Lisboa desmontado, tirava o autocarro para apontar. Era uma obra, aquilo era uma obra. Era uma obra, portanto, e os caloiros eram o trabalho deles, tinham que fazer aquilo e pronto. E às vezes nós, não eram só os calores, às vezes até nós. Depois nós, claro, depois nós para darmos ali o toque de qualidade, porque senão aquilo se fosse só feito pelos calores não tinha qualidade nenhuma. Fazia-se em palco. Mas sim, havia essa vertente e depois havia a própria apresentação. Depois vemos muitas tunas que na própria apresentação da sua atuação em si, começaram a trabalhar isso começou a ser trabalhado, portanto deixou de ser algo feito em cima do joelho, não era algo feito em cima do joelho, deixou de ser aquilo que normalmente era o bem disposto da tuna que fazia, não é? Mas na época do boom, esse aspecto, essa peculiaridade era muito de improviso. Não era essa história de nós montarmos as coisas cénicas é um aspecto. O aspecto das apresentações serem muito bem e metodicamente paradas já é um bocadinho mais tarde. Sim, mas repara, tu tens o improviso porque tens pessoas naquela altura e era o que acontecia na esmagadora maioria dos casos. Por exemplo, no vosso caso era o Baldaia. Tu vês sem número de exemplos que estão aí no stand-up comedy, humoristas que estão aí que vieram das tunas. O Seabra, na Azeituna, e portanto tens aí vários. E depois, obviamente, tudo filhos do bom. Exatamente. Portanto, isto foi algo que deu um background bastante importante a todos.
que nos permitiu ganhar competências que de outra forma nós dificilmente ganharíamos. Portanto, o facto de. E eu agora vou transpor isto, porque isto parece-me importante mesmo para a malta mais nova. Porquê ir para uma tuna? As competências que nós adquirimos numa tuna são muitas, desde a organização, competências da organização ao nível da organização de ensaios, da organização de agendas, da organização de espetáculos, da organização de contactos, saber como se relacionar com instituições públicas e com empresas. Portanto, se vais ter uma reunião numa empresa, ou se vais ter uma reunião numa Câmara Municipal, tens que estar devidamente preparado e tens que saber preparar essa reunião. E isso depois vai-te dar uma bagagem bastante forte depois no contexto quando entras no mercado de trabalho. E isto foi algo que nós tivemos a felicidade de ter e de passar e de organizar viagens para conhecer o mundo. Eu sei que hoje em dia é bastante mais complicado, obviamente, e então claro. Nestes últimos meses ainda mais, obviamente, que quase ninguém pode viajar, mas nos últimos anos sei que é mais difícil fazer viagens, mas as tunas do boom, muitas das tunas do boom, era frequente fazerem 1 ou 2 viagens ao estrangeiro por ano, não era difícil. E nós víamos, por exemplo, bastava olhar para as capas, digamos assim, isto agora vale o que vale, mas olhávamos para as capas dos turnos da época. Era outra característica do boom, os símbolos que lá estavam eram de sítios onde a gente ia. Exatamente, portanto, normalmente fosse a um conselho, a qualquer conselho do nosso Portugal, naquele saquinho que a organização depois tinha a gentileza de oferecer às tunas e aos tunos que participavam nesse espetáculo, vinha sempre o emblemazinho lá da terra. E agora pergunto a Vossas Excelências, porquê é que aparece o símbolo na capa do local onde nós vamos tocar? Influência espanhola. Exatamente, influência espanhola. De quê? Da moda mochileira, da mochila, do Interrail dos anos 70. As tunas dos anos 60 em Espanha apanhavam o comboio, chegavam a um sítio, compravam um sítio e começaram a cozer nas capas. Certo. E nós fomos beber toda essa policromacia. Né? E eles tinham outra coisa. Eles tinham outra coisa, que era as cintas, não é? Mas isso é típico das capas deles, que eram digamos assim, das donzelas que lhes ofereciam. Exatamente. Não é? Em Portugal há um mais ou menos equiparado, que é aquelas fitas que as tunas de liceu, praticamente todas, e há algumas universitárias também que ainda hoje usam, por exemplo, no ombro. Sim, claro. É mais ou menos a mesma lógica, embora no caso espanhol seja muito mais vistoso. Evidente. E depois mas aqui... Os símbolos nas nossas capas vêm do facto das tunas espanholas os usarem, que por sua vez os usam por força dessa moda da mochila, do Interrail. Anos 70. Anos 70 do século XX. Claro, portanto, século XX. Não era o Jurássico, malta. Estamos a falar século XX. Mas, e depois, obviamente, isso também servia para perceber o trajeto que cada tuna fazia. Portanto, tu olhavas estavas com um companheiro de outra tuna e dizia, vocês estiveram nos Estados Unidos, e onde é que vocês estiveram? Não sei o quê e tal. E, portanto, isso depois era muito por aí. Portanto, entre 2 cervejas trocavas impressões com toda a gente e percebias como é que isso acontecia. E agora, falando no meu caso em concreto, no caso da tuna do ISEP, a tuna do ISEP vai aos Estados Unidos em 92, em 94, em 97 vai ao Brasil, em 98 regressa aos Estados Unidos, em 99 faz uma digressão pela Europa, em 2001 vai ao Canadá. Portanto, estamos a falar, e tudo, excetuando o Brasil, que foi uma situação diferente, foi uma viagem mais curta, quando digo curta foram 10 dias de viagem, e portanto, imaginem, 10 dias em São Paulo, e enquanto que de todas as outras viagens eram viagens de um mês, okay? Viagens de um mês. Nós íamos para os Estados Unidos um mês. A tuna terminava os exames de recurso em setembro,
a 15, 16 de setembro, pá, a 17 ou 18 estava a embarcar para os Estados Unidos e vinha depois, a 17 ou 18 de outubro, para atuar nas semanas de recepção ao calor. Exatamente. Portanto, aquelas semanas que eram dedicadas às praias, a turma praticamente não estava cá. E essa vertente migratória, tão típica das tunas de sempre, e esta aqui é quase transversal, é das poucas coisas, se calhar, que na diagonal atravessa todo o fenómeno todo em todo o mundo, não deixa de ser também uma característica, mais uma vez, e aqui não é só exclusiva do mundo, também continua a acontecer em muitos casos. O caso da tuna medicina do Porto nesse aspecto é paradigmático. Sim. Uma coisa absolutamente fora do normal. E a Universitária do Porto também. Também. E temos mais uma outra aqui. Mas perdeu-se muito esse rastro migratório, principalmente para o estrangeiro, no pós-boom. Se calhar vamos ficar a corda até 2000, vá. E depois daí para a frente as coisas começaram, porque lá está, o poder económico também já não era o mesmo, havia outras opções a fazer. Veio Lonha, quer-se dizer, não era compaginável para as tunas ter um grande certame num coliseu, custa 5.500 euros por noite, fora a SPA, bombeiros e polícia, e depois fazer uma digressão aos Estados Unidos, não é compaginável a dado ponto. E houve muita descapitalização nos apoios às tunas, mas isso também já são contas de outro rosário. Eu também creio que lá está, isto é a lei da oferta e da procura, não é? Claro. Enquanto tu tens pouca oferta, potencias a procura. Quando tens muita oferta, tu obviamente perdes a procura. Naturalmente. E isso é uma consequência do boom. Esse lado migratório do boom, tu referes, é mesmo uma característica do boom. Porque todas as tunas que viveram esse período, nasceram nesse período e viveram esse período, praticamente todas elas fizeram, no mínimo, 2 grandes digressões. Sim, claro. No mínimo. E quando estamos a falar de grandes digressões é ou pela Europa fora em autocarro, comboio, whatever, ou então deslocarem-se mesmo para outros continentes. Sim, claro. E isso acontecia numa época em que não havia e-mails, não havia telemóveis, não havia nada. Portanto, é preciso ter a noção disso. Exatamente. Portanto, quando a tuna do ISEP vai para os Estados Unidos, e eu, portanto, e estou a falar já em 98, portanto, em 98 já foi a terceira ida do ISEP. Já foi a terceira aos Estados Unidos. Já está ISEP. Portanto, nós chegamos lá, era tudo tratado por telefone. Nós tínhamos, por exemplo, que fazer as contas do fuso horário para perceber a que horas é que nós aqui do Porto tínhamos que ligar para Nova Iorque, para depois ser um horário em que as pessoas pudessem atender, estivessem disponíveis para nos atender e combinarmos as coisas. Portanto, era tudo muito na base da palavra. Não havia nada escrito. Nós íamos para lá completamente sem rede. E eu recordo-me, quando lá chegamos, imagina o que é chegar ao aeroporto JFK a Nova Iorque e não ter lá ninguém à nossa espera, não é? Portanto, já era de noite, lembro perfeitamente, era de noite, mas e agora? E agora, como é? Eu treino de New York, é um bocadinho diferente. Quer dizer, mas vai dar ao mesmo. Agora o JFK é uma coisa descomunal. O JFK é descomunal, é uma coisa assustadora. É brutal. E então, nós chegamos ao JFK, saímos, tranquilo, chegamos cá fora, onde é que estamos? Nós à procura de ver alguma coisa, nada, não é? E depois toca a pegar naqueles cartõezinhos de visita, não é? Que alguém tinha, que era o número de telefone dos senhores com quem nós tínhamos falado, que era uma cadeia de restaurantes de Newark, e portanto lá ligamos para um dos restaurantes e lá nos atenderam e lá nos disseram, desculpem lá, já foram a caminho, houve um atraso aqui, um contratempo com uma carrinha e tal, portanto já estão a caminho daí, portanto vocês não se preocupem. Pronto, quando nos disseram, não há problema nenhum, está tudo bem, eles atrasaram-se, porra da vida, não é? E depois havia aquele golpe de asa que também é típico do boom. Aqui também não é um exclusivo, é uma coisa muito transversal também, mas era claramente típica do boom, que é o gajo nunca se atrapalhava, sacava os instrumentos e siga. É preciso comer, pessoal, não há problema nenhum, sacas os instrumentos, o dinheiro começava aqui nas caixas e a gente lá ia comer. Isto, felizmente, ainda hoje acontece, se calhar com menos intensidade,
porque também as tunas viraram se calhar para um lado mais artístico, passaram a dar um bocadinho mais diferente. passaram a dar um bocadinho mais de importância a esse lado mais artístico. Tu falaste aí há bocado num aspecto que me parece relevante, que é a questão do Bolonha, não é? Do pós-Bolonha. Nós no ISEP não sentimos muito essa realidade, porque vocês têm Bolonha desde sempre, não é? Exatamente, nós tínhamos o bacharelato de 3 anos e depois tínhamos os SESs que eram equivalentes depois à licenciatura. Os cursos cursos de estudos superiores especializados. Mas no cômputo geral... No cômputo geral... Sim, no cômputo geral... O que é a realidade das tunas hoje... Também é Rui, nota que com este confinamento tu tens malta que entrou, não sabe que é uma queima, sim, uma recepção a calor e nunca viu um espetáculo de tunas. E se calhar espero que não, mas se calhar vai sair sem saber. Não, vai correr bem, porque eu já sei, não posso dizer que não estou autorizado, mais uma vez. Este ano vai haver festivais de tunas. Haverá novidade, pronto. Vai haver festivais de tunas, posso-vos garantir que pelo menos há 3 festivais de tunas que são do meu conhecimento, não posso ainda anunciar porque os próprios fazem questão de serem eles legitimamente, claro. Mas é isso que está previsto. Mas isto para dizer que, de facto, que esse aspecto teve muita relevância, porque é completamente diferente. Tu teres uma perspectiva de percurso académico de 5, 6 anos, não é? A licenciatura era de 5 anos, e uma perspectiva de 6 anos. Quase toda a gente acabava a licenciatura 6, eventualmente 7, mas 6, sim, quase toda a gente acabava em 6. E nós no ISEP acabávamos o bacharelato também em 6, também cumpríamos essa meta, não é? Mas, e portanto, daí que, passando para 3, obviamente que isso depois trouxe uma série de dificuldades às pessoas. E este boom também é caracterizado por isso, que havia uma frequência do ensino superior bastante longa para a realidade de hoje em dia, e portanto, daí que essa permanência das pessoas nas instituições de ensino superior levava-as a ter um papel mais ativo nas respectivas atividades, seja lá as quais fossem. Isso permitiu que as tunas tivessem as mesmas caras, digamos assim, durante um período largo de tempo em que foram, digamos assim, acumulando pessoas. Ou seja, durante cerca de 8, 9, 10 anos, tiveste sempre um conjunto de rostos muito familiares em que iam sempre surgindo novas pessoas. E só ao fim de 10 anos é que essas pessoas começaram naturalmente depois a sair e a dar a vez a outras gerações que foi acontecendo. Portanto, isso depois acontece de uma forma muito mais abrupta com Bolonha, obviamente, é indiscutível. E isso trouxe uma série de dificuldades também. Embora haja tunas no boom, que lá está, chegando ao 95, nós interpretamos sempre um bocadinho o final do boom como coincidente com o FRA. E houve muita gente que no pós-FRA, por exemplo, da maioria das tunas com o FRA, que já não voltou mais a subir a palco. Inclusivamente o FRA foi a última atuação de algumas pessoas que eu conheço de vários estudos. Sim, e portanto... E indiscriminadamente, portanto, sem qualquer ordem, claro, evidente, ou relação ou conexão. Portanto, lá está, portanto, estamos a falar... Veio acabar em alta, não é? digamos assim. Portanto, isso estamos a falar de 94. 94. Portanto, isso foi 94, 95, é uma questão de... Sim, e daí que a característica do boom é muito nesta linha do que temos vindo a falar. E depois também tem outra particularidade. 95. E depois tem outra particularidade, não é? Que é também o surgimento ou melhor, surgimento não é o termo, mas um fortalecimento também das tunas no feminino, o que veio dar um brilho também bastante interessante, não é? E isso enriqueceu bastante. Que também tiveram o seu boom dentro do boom.
dentro do boom, digamos assim, um bocadinho mais tarde, mas tiveram o seu boom Porque dentro há do o boom. tal deslace em muitos casos das Precisamente. colunas mistas que depois derivam primeiro numa formação masculina e só mais tarde numa Noutra, formação feminina. feminina. Ou E, imediatamente a seguir, ou até em alguns casos ao mesmo tempo. sim, Portanto, não portanto, foi. normalmente vês que tens, eh, tens as tunas masculinas ou académicas, chama-lhe o que quiseres, que nasceram, por exemplo, no ano A e as tunas femininas nasceram no ano A mais um ou A mais dois. Isto É, é, anda mais ou menos assim. Portanto, passaste a ter não só uma tuna por instituição, passaste a ter, no mínimo, duas tunas por instituição. Ora, multiplicando isto, passaste a ter festivais de tunas femininas também, passaste a ter, portanto, uma oferta brutal. Ora, essa oferta brutal teve consequências na procura, sem dúvida. Obviamente que nós, em 99, tínhamos muito mais dificuldade para encher o Coliseu do que tínhamos em 95. Opa, sem dúvida, claro, não pode, obviamente. como dizia o Luís Pedro Mateus aqui num Tunides, enquanto ainda estávamos no ar, não pode haver tudo para todos. Não é? Isso é É impossível. evidente, não é? Portanto, Isso é impossível. isso. Depois, até porque, pronto, também começou a ser ali um bocadinho já era mais do mesmo. Portanto, daí que houve necessidade de reajustar. O boom também foi uma fase foi de nascimento e foi de novidade, né? Onde Sim, houve claro. claramente o aspecto da fruição em si, quer dos intervenientes, quer de quem nos assistia e estava presente e nos acompanhava, e depois passou-se essa fase da fruição para a fase um bocadinho da aceitação tácita, digamos assim, em Sim. alguns casos até quase comiseração, não é? Porque já Pois, mais tarde já houve gente que começou a ir a festivais de tunas apenas e só porque eram os familiares que estavam lá em os cima, familiares estavam, sim. ou eram netos, ou eram filhos, ou eram afilhados, qualquer coisa do género. Então já não iam com a mesma predisposição que iam os nossos pais e os amigos dos nossos pais no boom ver estas coisas. Mas Diz, eu, diz, senti, diz. mas eu sentia isso nos grandes centros, nas grandes academias, por exemplo, Sim, Porto, sim. Coimbra, Lisboa. Sim, Mas, sim. por exemplo, quando íamos para Bragança, ou quando íamos para Vila Real, ou quando íamos É mais para tarde. Braga, É mais ok? tarde. Isso não acontecia. As salas de espetáculos estavam completamente cheias, portanto, e Porque via-se muito público, o via-se muito boom, público. porque o boom também dessa malta que nasce mais tarde acontece também mais tarde. Correto. Ou seja, Portanto, nós temos várias velocidades, né, ao longo do exatamente. Portanto, percurso. isto foi algo que foi muito interessante de viver, não é? Viver na primeira pessoa. E, Sem eh, dúvida. daí que hoje em dia procurar ver aquilo que está a acontecer são realidades completamente distintas e aquilo que eu digo à malta mais nova agora à malta que está agora na tuna do Exército, que todas as tunas estão a passar por este momento bastante difícil, porque como é que se motivam pessoas para trabalhar, não podendo atuar, não podendo desfrutar, não podendo conviver. Portanto, é muito difícil, porque aquilo que nos motivava na época era precisamente nós, ok, estávamos no ISEP, digamos assim, ou na faculdade, durante a semana, e depois chegava à sexta-feira à tarde e toda a gente pegava malas e ia para ir para onde, não é? Claro. E siga, não é? E depois regressávamos no domingo a Rui, seguir ao almoço. exato. E às vezes mais tarde do que Às isso. vezes mais tarde do que isso. E por isso, toda esta gente aproveitar estes momentos agora destes tempos difíceis, olha, que vão para o estúdio, que gravem, que procurem fazer coisas Claro, novas e para depois poderem tem que apresentar o haver mais seja algum, possível. tem que haver algum golpe de asa, algum golpe de Exatamente, rim também para saber viver com as circunstâncias. sem E por dúvida. falar em viver com as circunstâncias, estamos a menos de um minuto do final desta interessantíssima emissão, este segmento dos Filhos do Boom. A pergunta é sempre a mesma para todos, não vais fugir à regra. Consideras que o boom foi, e olhando para a história da tuna portuguesa estudantil, que nasceu e mais uma vez no último quartel do século XIX e até hoje,
terá sido o momento mais importante para a tuna portuguesa? Consideras que... É muito difícil e é muito subjetiva essa. Achas? Acho que é muito subjetiva, porque a importância depende muito da vivência de cada um. E depois depende muito também da fase de cada tuna num determinado. Mas olhando para a história da tuna portuguesa, qual foi o período de tempo? Terá sido um período de tempo mais significativo, mais importante, mais relevante? Ou haverá outra altura, outra circunstância? Eu vou dizer que sim. Eu vou dizer que sim por um motivo. Porque coincide com aquilo que falámos há bocadinho, coincide com digamos assim, o lastro do movimento um pouco por todo o país a outras instituições de ensino superior e levou o movimento das tunas a outras geografias que até aí só estavam nos centros das grandes universidades. Lisboa, Porto, Coimbra, Braga... Passamos de 405 para 365 para o outro. Exatamente. Portanto, e eu acho que isso é também consequência do boom. Portanto... Sim. Acho que, desse ponto de vista, sim. Se fosse do próprio movimento das tunas, eu acho que é um momento anterior, o momento pré-boom, porque, e aí tenho que ter o chapéu à geração que me antecedeu, porque a geração que fundou o movimento, ou refundou, ou trouxe... Esse é o movimento boom. O boom é isso. Que trouxe essas pessoas... O boom está balizado mais ou menos, isto não é, voltamos à história em que dia, ano e hora nasceu a Renascença, isso não existe. Está balizado de uma forma mais ou menos genérica entre 88 e 89 e vai até 93, 94 e depois eventualmente termina em 95. Portanto, essa é a geração do boom, é isso que nós estamos aqui a falar, da qual tu fazes parte já na sua reta final, porque apanha o FRA, que é comumente aceito e de uma forma mais ou menos tranquila, como o final do boom, daquilo que se Eu permito-me discordar um bocadinho. Eu acho que vocês é isso que estão a caracterizar como o boom, eu diria que foi mais o Big Bang, não é? Foi mais ali o momento mais explosivo. Ninguém sabe de quem é a paternidade do termo boom. Exatamente. Depois apenas para melhor identificação. Sim, claro. Desse lapso temporal. Depois, para mim, do meu ponto de vista, o boom é, digamos, a grande, digamos assim, as ondas de choque desse movimento. É o que vem a seguir. É o que vem a seguir, não é? Aquilo que nós chamaríamos o pós-boom. Exatamente, o pós-boom. Ou os vários mini-booms que foram acontecendo. Nas várias geografias. Geográfica, em razão de ordem universitária, de cidade, desde o litoral para o interior, sim. Claro. Mas isso foi até 2000 e pouco. Mas lá está. Mas caracteriza essa fase para o movimento das tunas, essas ondas de choque que foram surgindo um pouco por todo o país, mais importante, porque isso trouxe uma série de coisas novas ao movimento, mas o movimento que vocês chamam do boom, sim, se não tivesse existido o boom, se não tivesse existido a atenção da comunicação social, se não tivesse existido tudo aquilo que nós já falamos, depois as ondas de choque não teriam surgido. Portanto, sim, desse ponto de vista, sim, foi bastante importante para o movimento, parece-me que sim. Muito bem, estive à conversa com o Rui Monteiro, mais conhecido na Academia de Porto, e não só por Omelete, um filho do boom, ele também, da grande tuna académica do Instituto Superior de Engenharia do Porto. Foi um gosto receber-te aqui mais uma vez na PTV, na Portugal Tunas TV, neste caso, neste segmento do Filhos do Boom, e agradecer a tua paciência e esforço em estares aqui uma hora a trocar pandeiretas com esta gente simpática, eu e tu, o que é sempre agradável, embora estejamos numa época de desconfinamento, mas pronto, fica para a posterioridade na página do YouTube do Portugal Tunas. Da minha parte é tudo, agradecer a tua presença, Rui, muito obrigado. Eu é que agradeço mais uma vez o convite e a disponibilidade para estar aqui a conversar contigo sobre estes assuntos, sobre uma fase tão importante das nossas vidas, e dar um abraço a todos os tunos e tunantes
que neste momento levam o movimento das tunas para a frente, e resiliência, força, porque vocês vão desfrutar muito, porque a seguir a tudo isto que nós estamos a passar vão surgir os loucos anos 20. Não tenho dúvidas disso. Exatamente. Depois da tempestade há sempre uma bonança Há e ela sempre os loucos anos está 20. aí já aí a virar da esquina. Até ao final do ano vai haver festivais. Entretanto, a gente vai contar coisas sobre isso. Da minha parte é tudo. Muito obrigado, Rui. Grande E abraço. até ao próximo Filhos do Boom. Boa noite. Grande abraço. Boa noite. Boa noite.